Você já percebeu que a série Alien Earth está cheia de novas criaturas além dos xenomorfos? Algumas delas já mostraram o poder de aniquilar grupos inteiros de soldados e até manipular humanos. E hoje eu vou te mostrar o top 5 criaturas mais perigosas dessa série e o motivo pelo qual os fãs deveriam ficar preocupados com o que vem por aí. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Alien Earth surpreendeu todo mundo porque não ficou preso só aos xenomorfos clássicos. A série trouxe um ecossistema inteiro de novas ameaças e cada uma delas com características únicas. E o mais impressionante também é que todas têm um papel dentro da narrativa que amplia o universo Alien para além do que já conhecíamos antes. Só que a pergunta é, quais são essas criaturas? Onde elas aparecem e por que elas são tão perigosas? E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Vamos começar falando agora do olho. Ele aparece pela primeira vez naquela cena em que as crianças entram na nave para recolher as criaturas e também salvar o irmão da Wendy. E nesse momento a gente já vê ele usando um gato como hospedeiro. E mais tarde volta a aparecer controlando um dos engenheiros. E já nos laboratórios da Terra do Nunca, o olho se aloja em uma ovelha. Ele até tenta controlar um xenomorfo no episódio 5, mas ele acaba não conseguindo. Ou seja, ele é um parasita que vai pulando de corpo em corpo, sempre se adaptando. E de cara já fica claro que não é algo comum no universo do Alien. Diferente dos xenomorfos tradicionais, que a gente já conhece muito bem, o olho cria meio que uma simbiose. O que chama atenção é como a série mostra a capacidade dele de se comunicar. A cena em que o Cavalier percebe que o olho entendeu suas palavras é um divisor de águas. E isso é assustador, porque aproxima o universo Alien de uma ameaça mais consistente, que pode enganar, seduzir ou até convencer outros humanos. É quase como se o olho fosse a evolução lógica do parasitismo. Não basta ele usar o corpo, ele quer também a mente. Por ser uma espécie inteligente, ele pode ser uma ameaça ainda maior. Não sabemos muito bem ainda quais são os seus limites, né? Porque ainda não foi mostrado na série. Mas imagina se ele consegue se fundir a um xenomorfo. Seria uma criatura imparável. Se alojado em uma ovelha já chega a surpreender, imagine em outros corpos. Além disso, o olho é chamado em alguns materiais complementares de espécie 64, sugerindo que a Prodigy também mantenha um catálogo extenso de organismos alienígenas. Isso abre a possibilidade talvez de que existam outras variantes semelhantes a ele, ou até uma origem planetária inteira onde criaturas assim sejam comuns. Já as moscas, elas fazem sua estreia no episódio 6. Elas são uma ameaça muito mais sutil do que o próprio xenomorfo tradicional, mas continuam sendo muito perigosas. Nessa parte, elas chegam a destruir um dos híbridos, quando ele fica preso em uma gaiola junto com duas dessas criaturas. Elas meio que se alimentam soltando uma enzima que digere o material, e inclusive tem uma parte que o Kirsch chega a falar que elas vieram de um planeta onde precisaram se adaptar por falta de alimento. Então sua fonte de nutrição eram os minérios do planeta. E além disso, ainda não se sabe muito sobre o poder de reprodução delas. As moscas, elas criam meio que um casulo e se mantêm lá dentro até a hora de se alimentar. Esse casulo ele pode indicar um local de depositar ovos ou até para eles se abrigarem mesmo. Como não foi mostrado muito mais sobre essa espécie na série, a gente pode criar várias suposições sobre elas. Falando em parasitas, vamos falar agora dos carrapatos. Essas criaturas, para ser sincero, são as que mais me incomodam visualmente. Conhecidos também como espécie 19, esses parasitas hematófagos, eles se destacam por sua semelhança grotesca com carrapatos terrestres, mas em proporções muito maiores. Foram introduzidos no primeiro episódio quando aparecem sugando restos de animais mortos e depois demonstraram toda a sua capacidade ao atacar soldados imobilizados após a queda da Maginot, que seria a nave. Eles se fixam ao corpo da vítima, perfuram os vasos sanguíneos e drenam o sangue até deixá-las inconscientes ou até a morte. O crescimento da criatura parece se estabilizar em torno do tamanho de uma bola de futebol, o que indica uma capacidade de estocagem de sangue impressionante. E isso faz deles uma ameaça silenciosa e de difícil contenção, funcionando como verdadeiros drenos biológicos que exaurem lentamente suas presas. O ciclo de reprodução delas aparentemente é mostrado no episódio 5, que conta o que aconteceu com a nave antes dela cair, onde um desses parasitas saem do vidro de contenção e despejam o que parece ser suas larvas na garrafinha. Um tempo depois, um dos tripulantes acaba ingerindo essa água com as larvas e pouco tempo depois morre. E vimos várias dessas criaturas dentro dele sugando seu sangue. Eles são um recurso narrativo perfeito para criar tensão, porque eles representam aquele detalhe pequeno que você ignora no início e quando vê já é tarde demais. E temos também aquelas plantas carnívoras, né, todas diferentonas. A gente já viu ao longo da franquia várias vezes a ideia de ovo de xenomorfo funcionando como uma armadilha, mas aqui a coisa vai muito além. No episódio 2, os híbridos encontram essa planta suspensa no teto da Maginot, que seria a nave. À primeira vista parece só uma planta, mas ela revela um comportamento predatório, com pétalas que se abrem para expor um tentáculo que é capaz de sondar e possivelmente capturar também as presas. Informações de laboratório indicam que podem matar por asfixia
dissolução ou exaustão, tornando-se um dos exemplares mais perigosos do catálogo da série. Além disso, no episódio 6, ela tá meio que sendo alimentada com pedaços de carne. Um detalhe importante é a fala do Kirsch no episódio 2, quando ele sugere que essa planta se apresenta como flora, mas pode ser também fauna. Isso significa que talvez ela não seja uma planta de verdade, mas talvez um organismo híbrido, algo entre um animal e um vegetal. E até então a série não se aprofunda sobre o seu ciclo de reprodução ou como ela se vira sozinha. Só vimos ela parada e acredito que até o momento ela não seja o foco da série, né? O foco principal. Quem sabe na segunda temporada ela não ganha mais destaque, né? Mas a maior revelação até agora pra mim, e talvez a mais perturbadora pra muita gente, são os híbridos. Aqui a série realmente inovou, porque eles não são apenas sintéticos, são híbridos que misturam inteligência avançadíssima com mentes de crianças. E é justamente essa dualidade que torna tudo tão perigoso. A Anibis é o melhor exemplo disso. Nos últimos episódios, ela já se mostrou explosiva e reativa demais, mas também muito curiosa e de certa forma ingênua. Um exemplo disso é quando ela começa a achar que tá grávida, e apesar de serem sintéticos em corpos de adultos, sua mente é de uma criança e todas as suas vivências anteriores foram levadas para esse novo corpo, inclusive possíveis traumas também, né? O problema é que essa ingenuidade não funciona como uma limitação, mas como um combustível para ela. É uma mente em formação descobrindo seu próprio potencial, sem noção de limites ou de consequências. E isso é muito assustador, porque elas não só agem por instinto, elas aprendem, planejam e evoluem também. E a cada episódio a Anibis deixa claro que está se tornando algo muito mais do que um simples sintético. E se uma única criança já representa esse nível de ameaça, imagine quando elas amadurecendo por completo. O exemplo dessa dualidade da Anibis aparece no episódio 6, onde ela já mostra explosões de comportamento conversando com a doutora Sylvia. E no episódio 7 ainda fica mais claro e bem mais brutal quando ela simplesmente estoura a mandíbula de um dos guardas. E os cientistas observam justamente essa falta de controle dela e chegam a resetar as memórias para ver se essa raiva sumia, mas ela deixou bem claro que não adiantou nada. E também a gente não pode deixar de fora a Mercy, que também é chamada de Wendy, né? E vai dizer para mim que não achou muito bizarra essa ligação dela com o Xenomorfo. E cara, isso abre possibilidades inéditas na franquia, uma possível ponte de comunicação entre os Xenomorfos e a humanidade, mas com base no último episódio em que mostra a Mercy comandando o Xenomorfo e ela ordena que ele destrua os soldados, eu não tô achando que a Mercy tá muito do lado da humanidade não, hein? O que Alien Earth deixou claro é que o universo Alien vai muito além dos xenomorfos. Agora temos o olho capaz de manipular e se comunicar, moscas letais que destroem sem esforço, carrapatos que drenam seu sangue, plantas que transformam o ambiente em um certo tipo de armadilha. E também tem crianças híbridas que podem evoluir até se tornarem ameaça definitiva e controlarem até mesmo os próprios xenomorfos. Cada uma dessas adições não só aumenta o nível de perigo da série, mas elas também abrem um espaço para teorias incríveis sobre o futuro da franquia. E agora eu quero saber de você, qual dessas criaturas você acha que representa o maior risco para a humanidade? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque isso ajuda demais a gente continuar essas análises. E claro, se inscreve aqui no canal, porque cada nova inscrição é o que mantém esse projeto vivo. Esse canal é pequeno, mas com a sua força a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos completos e detalhados aqui pro canal. Até o próximo vídeo, tchau!